É. Pronto, agora está gravando, vamos começar de novo. É, então, só de forma mais objetiva, a gente vai começar essa parte de sociedade. A gente acabou de ver propriedade industrial e aí vai começar essa parte de sociedade, que indica aí a pessoa jurídica. Eu disse que a gente vai pender mais para a sociedade empresária, obviamente, mas a gente não vai deixar de ver sociedade simples, porque ela oferece o arcabouço para todo tipo de sociedade. E aí vai servir de modelo, vamos dizer assim, de forma rudimentar, mas de modelo para as outras sociedades. De todo jeito, vocês vão ver as sociedades individuais, ou seja, sociedade em nome coletivo, comunidade simples, sociedade limitada, sociedade anônima, tudo semestre que vem. Aí eu não vou entrar na parte específica, mas a parte geral que você precisa dela, na verdade, para entrar nessa parte específica, a gente vai ver aqui, nesse semestre. Então vamos lá. Vamos começar do começo, falando da pessoa jurídica. Como sociedade não é pessoa física, então obviamente ela será pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é uma pessoa, na verdade, criada pelo direito, tanto é que é pessoa jurídica. Agora eu dou uma dica para vocês, né? Comecem já a pensar em pessoa jurídica como pessoa. Eu digo isso porque, obviamente, a gente sabe que pessoa jurídica é pessoa, né? Mas a gente não mentaliza ela como uma pessoa, não é pessoa física. Entenda o que eu quero dizer. É uma pessoa que vai arcar com direitos e obrigações. Ou seja, quem vai ter direito de reclamar alguma coisa é a pessoa jurídica. Quem vai ter direito de ser reivindicada também é a pessoa jurídica, não são os sócios. Isso eu vou também trabalhar já já com vocês para separar. Na verdade, eu comecei fazendo isso, mas eu vou separar hoje de novo o sócio da pessoa jurídica. E a noção que vocês têm que ter é justamente a pessoa jurídica, ela ser uma pessoa que contrai deveres e direitos também. Beleza. Então, como pessoa jurídica, de forma geral, né, aí tem essa criação do direito que vai fazer com que a pessoa jurídica possa atuar na sociedade, vamos dizer assim. E a gente tem dois tipos de pessoa jurídica, dividindo aí em dois grandes ramos. É a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. Como pessoa jurídica de direito público, a gente tem a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal entra aqui no meio entre estado e município, e a gente também tem as autarquias. Então, pessoa jurídica de direito público, União, estados, município, Distrito Federal e autarquias. Pronto. Essas pessoas jurídicas, como são de direito público, elas têm algumas prerrogativas diferenciadas e, obviamente, se diferenciam das pessoas jurídicas de direito privado. Vocês vão estudar mais essas pessoas jurídicas de direito público lá em direito administrativo. Então, não vai ser o foco dessa disciplina falar de pessoas jurídicas de direito público. Estou fazendo só uma noção geral. Como é de direito público, eu falei que as pessoas jurídicas, né, essas que eu acabei de falar, elas têm alguma prerrogativa e colocam essas prerrogativas colocam ela num patamar acima, vamos dizer assim, da pessoa jurídica de direito privado, ou seja, de nós mesmos mortais, fazendo com que ela consiga se impor devido ao interesse público, né, que ela está resguardando. E aí, isso diferencia da pessoa jurídica de direito privado, porque em direito privado a gente tem a isonomia, ou seja, não existe Professor, diferença de me patamar. me Pode dê, dizer. me dê, me dê, me dê aí. Eu não entendi bem por que essas pessoas de direito público têm essa diferença. É lógico que a gente vai ver privado, mas só citou algumas diferenças aí, eu não anotei aqui, eu queria ver se eu consigo É anotar certo. essa diferença. Essas diferenças, né, essas prerrogativas a mais que a pessoa jurídica de direito público tem, ela vem, dentre outras coisas, do interesse público que ela está resguardando. É aquela história, o interesse público prevalece sobre o interesse privado.
o interesse da sociedade como um todo, né, prevalece sobre o direito de um indivíduo. Aquela história. Então, isso faz com que ela consiga se impor, entendeu? Existe, vamos dizer assim, uma imposição vertical para baixo, no caso assim, né? Ela se impondo sobre a gente. De novo, isso aí vai ser um conceito que vocês vão estudar bastante lá em direito público, porque de que seria direito administrativo, porque aí realmente tem alguns atos que são permitidos para que o Estado pode fazer, mesmo que esteja contrariando o interesse de um indivíduo, entendeu? Vocês vão ver em contratos públicos, por exemplo, que existem certas prerrogativas que o Estado ele goza, né? Que não existe para o direito privado. Uma coisa bem simples para você contratar alguém, né, no direito público, você precisa passar por licitação ou concurso no mínimo. Em direito privado não, você faz entrevista e eu contrato quem eu quiser para minha firma, entendeu? Então você tem essa autonomia. E aí ele está uma outra diferença. Para o direito público, né, as pessoas jurídicas de direito público, vigora o princípio da legalidade, ou seja, você só pode fazer aquilo que a lei permite. Aí esse princípio da legalidade se aplica às pessoas jurídicas de direito público. A lei tem que prever tudo que ela pode fazer. Em contrapartida, a gente tem a livre autonomia, ou melhor, a livre manifestação de vontade, né, e a autonomia privada, no caso, que a pessoa pode fazer tudo, contanto que a lei não permita. Oh, desculpa, ao contrário. Pode fazer tudo, contanto que a lei não proíba. Isso daí é uma diferença. Em um lado, a gente tem a pessoa de direito público, que só pode fazer aquilo que a lei diz, e no outro, a gente pode fazer tudo, contanto que a lei não proíba. Tá aí. Isso daí é uma diferença, vamos dizer assim, principiológica até, mas que vai reger esses dois tipos de pessoa jurídica. Então, tá aí, pessoa jurídica de direito público, como eu falei, existem elas, obviamente, mas elas não vão ser o foco lá da, como é que chama? Lá da nossa disciplina. Rapidinho, deixa eu ver que tem alguém aqui que pediu uma mensagem. Não, mas eu não posso responder agora, não. É um aluno, mas fica para depois. Aí, vamos lá. Em contrapartida, né, contrastando aí com as pessoas jurídicas de direito público, a gente tem as pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado, aí a gente tem, vocês viram isso acho que lá atrás em Teoria Geral do Direito Civil. A gente tem sociedades, associações, fundações, partido político, entidade religiosa e EIRELI. De novo, sociedades, associações, fundações, partido político, entidade religiosa e EIRELI. Todas essas são pessoas jurídicas de direito privado. A gente até já falou de uma pessoa jurídica nessa disciplina, nesse semestre, que foi a EIRELI. Na EIRELI, como é que chama? Deixa eu só falar aqui. Um aluno aqui. Na EIRELI, a gente já trabalhou. Pronto. Na EIRELI, a gente já trabalhou que é pessoa jurídica que não se confunde com sociedade. Várias características são parecidas, mas como é que chama? Não é a mesma coisa. Então, pensando agora nessas pessoas jurídicas que eu acabei de falar, a gente vai focar, obviamente, em sociedades. E aí eu quero frisar logo um detalhe que, como é que chama? Que as sociedades... Foi mal, porque eu estou vendo aqui no meu celular, fica entrando mensagem o tempo todo. Então, se quiser responder para o aluno aí, por favor, no grupo,
pode responder, porque eu não posso ficar parando a aula assim, para ficar respondendo todo mundo. Então, vou tocar a aula para frente e vou tentar não me distrair com essas mensagens assim. Depois se responde. Porque fica me atrapalhando que só a bexiga. Enfim, vamos voltar para cá. Eu estava falando de sociedades. Sociedade. Falei de todas as pessoas jurídicas, né? Aquelas sociedades, como é que chama? Associações, fundações, entidade religiosa, partido político e IRELI. Friso logo um detalhe. Quando está mencionado sociedades no Código Civil, o Código Civil não diz sociedade empresária. Com isso, eu quero chamar logo a atenção de vocês, é que sociedade, ela não é obrigatoriamente empresária. A gente tem a sociedade simples, que aí vai ser a sociedade que não exerce atividade empresarial, e a sociedade empresária. Então, porque é fácil da gente estar falando tanto de sociedade empresária que você já pensa, não, sociedade só tem empresária. Não, tem também a sociedade simples. É só pensar em sociedade de advogado, por exemplo, aquele negócio que eu já falei, que a sociedade de advogado nunca vai poder, né, se transformar em empresária, por causa que o Estatuto da Ordem proíbe. E tem todas as outras sociedades que não exploram a atividade empresarial. E aí está o foco que eu quero também chamar a atenção agora. Como é que a gente vai saber quando uma sociedade é simples e quando uma sociedade é empresária? Para isso, a gente resgata aquela noção que a gente teve de empresário, ou seja, aquele conceito que a gente estudou, né, com relação ao empresário. Quando a gente estudou, né, esse conceito, aí eu botei lá vários elementos que caracterizam o empresário. Ou seja, é aquela habitualidade, né? O empresário é aquele que profissionalmente exerce atividade econômica organizada para a circulação ou produção de bens e serviços. Ou seja, profissionalmente indica a habitualidade. Atividade econômica busca o lucro. Quando a atividade econômica é organizada, a exploração dos fatores de produção. E, obviamente, para a circulação e produção de bens e serviços. Beleza. Esse conceito é o mesmo para a sociedade empresária. Ou seja, sociedade empresária é aquela que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a circulação e produção de bens e serviços. Está aí. O conceito é o mesmo e os critérios também. E aí a gente conclui o seguinte, que não importa o que você faz, importa como você faz. Como eu falei, a mesma noção para o empresário. Eu martelei lá atrás que o empresário ele precisa, né, obviamente, preencher todos aqueles fatores, mas um ponto de virada acontece quando ele explora a atividade de forma organizada, aquela parte dos fatores de produção. E aqui se aplica a mesma coisa para a sociedade empresária. Não importa o que você faz, é como você explora essa atividade. Aí, esse é o ponto X. E é o que vai diferenciar a sociedade, como eu falei, de simples para empresária. Já eu vou também explorar um outro detalhe para mostrar a importância dessa caracterização de como você faz e não o que você faz. Mas antes, obviamente, eu vou falar de duas exceções. Eu já falei para vocês lá atrás, mas só para relembrar. Eu estou aqui martelando, estou aqui frisando que o que importa é a forma que você explora a atividade que você vai explorar, né? Atividade econômica. E não qual atividade você explora. Mas aí eu estou dizendo que tem duas exceções. Ou seja, não importa a forma que você explora, aí vai ter a sociedade vai ser sempre ou empresária ou simples. E aí a gente abrange essas duas exceções. No tocante à sociedade empresária especificamente, a sociedade por ações vai ser sempre empresária. Então, sempre que a sociedade for por ações, não importa o que a sociedade explora, nem como ela explora, ela vai ser empresária. O grande exemplo é a sociedade anônima. A sociedade anônima será sempre empresária. Não existe só sociedade anônima de sociedade por ações. Existe também a sociedade em comandita por ações. Seja uma, seja outra, a sociedade vai ser sempre empresária.
Isso porque é organizada por ações. Em contrapartida, tem a hipótese em que a sociedade vai ser sempre simples, que é o caso das cooperativas. Nas cooperativas, também não importa o que ela vai fazer, nem como ela vai fazer. Já que é cooperativa, vai ser sempre sociedade simples. Aí por quê, professor? Porque a lei diz. A lei é bem expressa e clara quanto a isso. Pode parecer até brincadeira, mas não é. É puro e simples assim. A lei, obviamente, ela quis fazer essa diferenciação. Agora, por que a lei quis fazer essa diferenciação? Aí você tem que voltar lá para o legislador, mas a grande resposta é por vontade política. Ou seja, foi vontade política dele, né, dos legisladores no caso, de estabelecer essas exceções. Mas está aí. Duas exceções no tocante aí, vamos dizer assim, ao conceito, porque eu estou martelando e, obviamente, é esse o conceito de que não importa o que a sociedade faça, importa como ela faça. A não ser nesses dois. Então essas duas seções é, no caso, a sociedade anônima e a sociedade comedida por ações, no caso, Não, essas duas. exatamente. E também a cooperativa. A A sociedade anônima cooperativa entra como anônima. Não, não, veja como só. Como simples, simples. como simples. Isso. Como Por um simples. lado, pronto. Por um lado, como exceção para a sociedade empresária, a gente tem a sociedade anônima e a sociedade comandada por ações. Pelo outro, como sociedade simples, a gente tem a cooperativa. Cooperativa. Isso, perfeito. Certo. Beleza. Acabei de falar. Então, vamos agora trabalhar a sociedade como pessoa jurídica. E agora, essas características que eu vou até dizer, ela não se aplica somente à sociedade, se aplicam também às pessoas jurídicas, especificamente as pessoas jurídicas de direito privado. Serve até para todas, mas vamos focar especificamente, né, em sociedade, mas, como eu falei, isso não está restrito a elas. Que é porque eu vou falar agora de pessoa jurídica. Trabalhar aquela ideia de pessoa, que eu digo que a sociedade, que a pessoa jurídica ela é pessoa. Ou seja, se eu tenho uma sociedade, não é o representante que está pessoalmente fazendo aqueles atos. Já que ele é representante da sociedade, é a sociedade que está fazendo o ato. Então, o representante ele atua, como o nome está dizendo, né? Como um procurador da sociedade. Ou seja, quando um contrato é celebrado, não é o representante pessoalmente que está assinando, que está celebrando aquele contrato. É a sociedade. Ou seja, é a sociedade que está se vinculando. Obviamente, através do representante. Né? Ele, de próprio punho, está lá assinando. Mas ele está vinculando a sociedade. Mesma coisa quando alguém quer uma obrigação, quer cobrar uma obrigação da sociedade. Não vai cobrar dos bens do representante. Né? Obviamente tem exceções, mas vai cobrar da sociedade. E por aí vai. Com isso, surgem três características da pessoa jurídica, que a pessoa jurídica traz no momento em que ela é criada. É a titularidade negocial, titularidade processual e autonomia patrimonial. Essas três características são aplicáveis à pessoa jurídica e, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar, né, com relação à sociedade. Então, a sociedade vai ter titularidade negocial, titularidade processual e autonomia patrimonial. Deixa eu explicar como é que isso funciona. Em sala de aula, normalmente, aí eu pergunto, sei lá, uma loja boa para comprar, aí depende aí da quantidade de alunos aí para comprar, sei lá, deixa eu ver o que, sei lá, roupa, vamos dizer, o problema é que eu não sei. Vamos para uma loja genérica, né? Vamos dizer assim, eu vou na Riachuelo comprar uma roupa.
Aí, imagina essa roupa vem estragada. No caso aí, quando eu uso, mal uso, ela já se rasga, tá toda lá mal conservada e tal. Quando eu voltar, no caso aqui, para a loja, aí eu vou cobrar de quem? O ressarcimento e etc. Eu vou cobrar do vendedor, do gerente, da loja ou dos sócios? A resposta é da loja, porque eu comprei, como é que chama? A roupa através da loja e foi a loja quem me vendeu. Isso aí eu já estou dizendo que existe a titularidade negocial, porque como eu falei, o contrato, né, foi celebrado com a loja. A gente pode ir para até outro ramo. Quando eu vou ser, se eu quiser trabalhar na Riachuelo, por exemplo, aí quem é que vai me contratar? De novo, o gerente, o vendedor, a loja ou os sócios? É a loja. Obviamente, é o representante, né, como eu falei, que vai assinar minha carteira e tal. Mas não vai ser ele pessoalmente, assim, eu vou contratar a pessoa. Não, vai ser a loja. Então, aí já surge de novo essa titularidade negocial, porque o contrato é celebrado com a loja. Aí agora vamos usar um outro, vamos aprofundar esse exemplo. O primeiro, aquele, que a roupa veio estragada. Aí a loja não quer me ressarcir o dinheiro que eu paguei. Aí eu pego, reclamo, não sei o quê, enfim, vou entrar com ação na justiça. Vou entrar com ação contra o gerente, o vendedor, a loja ou os sócios. Aí, de novo, a loja. Porque a loja é quem tem a titularidade processual. Ou seja, é ela quem a gente vai acionar ou é ela quem aciona. Imagina, ela tem um contrato de fornecimento e a pessoa que fornece não cumpriu aquele contrato. Então, a loja que vai na justiça reclamar, né, reivindicar aí o cumprimento daquele contrato. Daí a gente já viu duas características, a titularidade negocial. Mas vamos supor que o vendedor, o vendedor, ele haja com abuso. Aí você Assim, pode o seguinte, mas como ele agiu, você tem duas opções. Mas uma eu até aconselho. Mas, primeiro, de novo a loja, porque ele agiu como, na hora que ele está agindo como vendedor, ele está representando a loja. Então, mesmo ele agindo com abuso, é a loja quem vai, vamos dizer assim, se responsabilizar com relação a você. Agora, você pode fazer também entrar na justiça contra a loja ou somente contra o vendedor, mas aí você vai ter que provar, né, que ele agiu com culpa ou dolo. Por isso que eu digo, entre contra a loja, porque até mesmo vamos pensar de uma forma mais objetiva. Quem tem mais condições de lhe ressarcir? O vendedor ou a loja? Ou seja, quem tem mais condições, né, vamos pensar em dinheiro, já que é ação civil, é, de é a lhe loja. ressarcir, como eu falei, é a loja. Então é melhor você entrar contra a loja. Agora, tem aí um outro porém. Mas aí já não envolve mais você que eu digo como consumidor. Se o vendedor agiu, de novo, com culpa, ou dolo até, a loja, depois de pagar para você, pode entrar com ação contra o vendedor. Mas aí, como eu digo, já não envolve mais o cliente. Já é uma ação posterior. É entre eles. Entre eles, exatamente. E a loja vai ter que provar que ele agiu dessa forma e tal, para pedir o ressarcimento. Mas a responsabilidade dela para com o cliente já foi realizada. Essa questão lembra até a questão eu sou servidor público, né? Sim, E aí o que acontece? Eu sou perito criminal. E aí, quando eu emito um laudo pericial, eu estou representando o Estado. do Estado. Então, de Exato. qualquer forma, qualquer defesa tem que ser. Quem vai ter que fazer a defesa é o Estado, né? Então, tem essa relação Exato. também conhecida, né? Exato. Olha, é isso que eu estou dizendo. Essas características, essas três que eu disse, se aplicam para todas as pessoas jurídicas, até as pessoas jurídicas de direito público. Só que aí existem diferenças, porque como é o direito público e direito privado, então, como eu falei, daquelas prerrogativas e tal. E isso envolve também a responsabilidade. A responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, ela é objetiva. Ou seja, ela responde independentemente de culpa ou dolo da pessoa. Entendeu? Vai ser a pessoa jurídica de direito público que vai responder.
Em caso de culpa ou dolo, se houver, como é que chama? Como eu falei, se houver a culpa com relação ao vendedor e você quiser entrar com ação contra o vendedor, você vai ter que provar que ele teve culpa ou dolo. Entendeu? Uhum. E aí vai ter, logicamente, tem outros critérios para mostrar, mas estou falando de uma forma mais geral, porque eu quero só alertar vocês das características gerais. Certo. Então, de um lado, a pessoa jurídica de direito público, você não precisa provar a culpa ou dolo, porque a responsabilidade é objetiva, e do outro, você precisa provar que essa aí é a responsabilidade subjetiva. Essa daí é uma diferença entre as duas. Mas entre as duas existe a titularidade negocial, processual e autonomia patrimonial também. Por exemplo, se o Estado tiver, imagina você emite um laudo errado, que acarretou dano para uma pessoa. Vai ser o Estado que vai responder. Imagina que o Estado é condenado e vai ter que indenizar essa pessoa. O Estado vai pegar os seus bens ou vai ter que arcar com a responsabilidade toda? Ele vai arcar com a responsabilidade toda. Agora depois vem a questão da falsa perícia, né? Que Certo, vem aí depois, é que tá depois, mas aí depois é o Estado quem vai ter que arcar, não com é relação verdade. à pessoa. Então, e aí de novo eu estou martelando, eu usei até um exemplo de direito público agora, mas eu disse agora a outra característica, que é a autonomia patrimonial. E aí agora eu vou trazer para o direito privado, especificamente para a sociedade, que voltando para a loja, imagina que aí eu entro com ação na justiça, a loja é condenada, quem vai pagar? Não é nem o gerente, nem os sócios e nem o vendedor, é a loja, com o patrimônio dela. Isso aí, como eu falei, mostra a autonomia patrimonial, ou seja, o patrimônio da pessoa jurídica é um, o patrimônio dos sócios é outro. Eles não se misturam. Isso eu já dei uma noção para vocês antes, lá no começo do semestre. Mas agora é para vocês terem isso em mente, para aí a gente fazer agora as diferenciações mais específicas. Vocês vão estudar responsabilidade civil, especificamente das pessoas jurídicas de direito privado. Em outro semestre tem uma cadeira exatamente de responsabilidade civil, por isso que eu não quis aprofundar. E, obviamente, a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, aí vocês vão estudar também lá em direito administrativo e tudo. Mas já ponham isso em mente, e aí isso é uma dica que eu estou dando. É para diferenciar responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Isso é importante, porque esse termo quer dizer muita coisa. E muitas vezes os livros ele já chega dizendo, olha, para tal ente é responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva. Aí, se você não souber o que é isso, vai ficar viajando. Então, já procurem ter essa noção desses dois tipos de responsabilidade. Responsabilidade objetiva, pessoa de direito público, subjetiva, direito privado. Essa é a regra, mas obviamente tem exceções. Por isso que eu digo, dê uma olhada. Quer dizer, subjetiva é direito privado, não é isso? E objetiva é direito público. Essa é a regra. Mas, de novo, tem exceções. Enfim, aí eu já não vou entrar nessa exceção, porque eu me empolgo e começo a dar uma aula dentro de outra aula. Isso eu estou falando de direito, ou melhor, de pessoa jurídica. Pessoa jurídica especificamente de direito privado. Uhum. A pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica, né? E é através dessa personalidade jurídica que surgem essas características que eu acabei de dizer, e também é através dela que a pessoa jurídica ela atua, né, na sociedade. No entanto, o ordenamento ele prevê também os chamados entes despersonalizados, ou seja, entes que não têm personalidade jurídica e assim precisam ser representados para atuarem, né, na sociedade. Como exemplos de entes despersonalizados, eu posso dizer o espólio, a massa falida e o condomínio vertical. Toda vez que a gente morre, toda vez que a gente morre, não, a gente morre uma vez, mas sempre que uma pessoa morre,
forma-se o espólio automaticamente. Não é vontade da pessoa isso, porque a lei é que determina. Ou seja, morreu espólio. Esse espólio ele não tem personalidade jurídica. Quem representa ele, né, quem atua em nome do espólio, vamos dizer assim, é o inventariante. Mesma coisa acontece com a massa falida. Mas aí a massa falida acontece na hora da falência. Na hora que o juiz decreta a falência da empresa, automaticamente forma a massa falida. E quem vai atuar, né, representando a massa falida, é o administrador judicial. O condomínio vertical, que é o condomínio edilício, né, prédios e tal, eles não têm personalidade jurídica. Quem atua, né, representando é o síndico. Agora, parênteses aqui. Com relação ao condomínio edilício, existem algumas exceções. Então, existe aí uma polêmica, vamos dizer assim, e alguns estudos que almejam conferir personalidade jurídica ao condomínio edilício, porque para vários atos, a lei, né, e até mesmo o entendimento jurisprudencial já entende que o condomínio edilício ele tem personalidade jurídica. Isso aí eu não vou aprofundar agora, porque vocês vão estudar direitos reais semestre que vem, e aí vocês vão estudar especificamente, semestre que vem não, semestre que vem, acho, mas vocês vão estudar especificamente o condomínio vertical, o condomínio edilício. E aí vocês poderão ver esses estudos e tal. Mas, de novo, rigorosamente, o condomínio edilício não tem personalidade jurídica, é um ente despersonalizado. E aí existe a diferença do ente personalizado para o ente despersonalizado. Ou seja, acabei de dizer que como o ente despersonalizado não tem personalidade jurídica, então quem vai atuar em nome dele vai ser, como eu falei, inventariante, administrador judicial, síndico e tal. E aí você não vai poder, vamos dizer assim, gozar daquelas 3 características que eu falei, porque não tem personalidade jurídica. Mas existem ainda, vou falar só algumas diferenciações, algumas características que até envolvem os 2 tipos de ente, ou seja, com personalidade e sem personalidade. Por exemplo, certas situações, certos atos não podem ser realizados, obviamente, por pessoas jurídicas e até por entes despersonalizados. Esses atos não podem ser realizados porque eles são próprios da pessoa natural, da pessoa física. Exemplo, casamento. É óbvio que uma pessoa jurídica não pode se casar, né? Mesma coisa com um ente despersonalizado. Adoção, mesma coisa. Um ente despersonalizado ou uma pessoa jurídica não pode adotar uma outra pessoa. Então, esses são atos próprios de pessoa natural, de pessoa física. E aí, obviamente, não podem ser realizados por pessoa jurídica. Com relação à pessoa natural, ou desculpa, com relação a ente despersonalizado, esse ente ele só pode fazer aquilo que a lei permite. E agora ele vai pegar emprestado aquele princípio da legalidade que eu falei lá das pessoas jurídicas de direito público. Então, é preciso que a lei permita que o ente despersonalizado faça alguma coisa para que ele aí possa fazê-la. Isso aí diferencia, obviamente, da pessoa jurídica de direito privado, que é a pessoa jurídica de direito privado para fazer tudo, tanto que a lei não proíba. O que eu ia falar? Pronto, tranquilo. Agora, mesmo que a lei não permita, ou seja, mesmo que a lei não preveja, vamos dizer assim, é possível que o ente despersonalizado ele realize certos atos de manutenção normalmente. Por exemplo, o condomínio edilício, o condomínio vertical, ele pode contratar pessoas para cuidar da sua segurança, limpeza, esse tipo de coisa. Mesmo que a lei não esteja prevendo lá isso. Isso, como eu falei, é um ato próprio da manutenção desses entes despersonalizados. Então, mesmo que não esteja previsto em lei, ele pode sim fazer aquele tipo de ato.
que mais? Aí falei aqui de princípio da legalidade de novo, aí já que eu já falei, não vou nem falar de novo. As sociedades que vocês vão ver, eu já falei, mas é bom falar de novo para que quem quiser anotar, pode anotar. São as sociedades em nome coletivo, comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade em comandita por ações e a sociedade anônima. Eu vou repetir. A sociedade em nome coletivo, comandita simples, sociedade limitada, sociedade de comandita por ações e sociedade anônima. Tá aí. Esses vão ser os tipos de sociedade que vocês vão ver, mas é como eu falei, individualmente esses tipos vocês vão ver semestre que vem. Mas é bom, obviamente, ter todas elas em mente para que chegar semestre que vem vocês já estejam adiantados e não fiquem se perdendo aí. Abri um parênteses aqui. Como? Eu já anotei. Ótimo. Abri um parênteses aqui. Eu pedi para vocês, como atividade, fazer aquela comparação com relação ao projeto de lei, a definição do empresário com relação ao projeto de lei que está circulando no Congresso, né, para que haja um código comercial e a definição do empresário que a gente tem hoje, atualmente, no código. E aí, pegando aquele projeto de lei, eu estava olhando ele e existe lá como é que chama? Uma mudança com relação à sociedade. Eu acabei de mencionar os tipos de sociedade, aqueles 5 tipos. Lá no projeto de lei, ele diminuiu. Ele tirou 2 tipos de sociedade. Ele tirou a sociedade em comandita simples e a em comandita por ações. Por que fez isso? Eu digo, olha, aí o porquê existe aí, vamos dizer, o processo de hermenêutica, como eu falei, e também vamos dizer assim, opção política do legislador. Mas esses tipos de sociedades são pouco utilizados, muito pouco utilizados. Na verdade, a enorme maioria das sociedades é limitada. E sociedade anônima, mas a enorme maioria é tudo sociedade limitada. Então, através do desuso, né, desse tipo de sociedade, aí o legislador optou por retirar esses 2. Não indica que a gente não vai estudar, obviamente, porque, como eu falei, é um projeto de lei. E a gente não tem previsão nenhuma de aplicação desse projeto de lei. Pode não ter nem aprovado. Não está, ainda não. Tem muito chão ainda para percorrer para esse projeto de lei virar a lei e entrar em vigor. Aquele outro que eu lhe passei, também tem alguma coisa? Chegou a ver ele também? Não, aquele não só está sendo analisado o outro. Mas eu já lhe expliquei que eu não vou descartar, né? Obviamente, que você fundamentou e tudo mais. Mas só está em análise é o outro, é o de 2013. É o 487 de 2013. Tá aí. Aí voltando agora. Esses são os tipos de sociedade. Voltando a uma diferenciação uma característica que eu mencionei para vocês lá no começo do semestre, com relação aí à responsabilidade, é a sociedade quem arca com os seus atos, né? Isso a gente acabou de ver. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês com relação aos sócios. Ou seja, não são os sócios quem vão arcar com os atos da sociedade. É a própria sociedade. Então, os sócios, eles podem vir a responder por algum ato da sociedade, mas eles só irão responder de forma subsidiária. De forma direta, você cobra da sociedade e de forma subsidiária, você pode vir a cobrar dos sócios. Pode vir a cobrar dos sócios porque aí depende do tipo de responsabilidade dele. Mas eu vou falar nisso já, vou falar isso ainda hoje. Mas eu quero agora frisar que
O sócio, ele responde de forma subsidiária e ele sempre responde de forma subsidiária. Eu friso sempre porque a gente vai estudar, hoje não, mas acredito que na aula que vem, a chamada sociedade em conta de participação. Essa sociedade em conta de participação é um ente despersonalizado, ou seja, ela não tem personalidade jurídica. Mesmo assim, você cobra primeiro dos sócios para depois cobrar da sociedade. Desculpa, ao contrário. Eu viajei agora. Você cobra primeiro da sociedade para depois cobrar dos sócios. Então, mesmo um ente despersonalizado, ele, vamos dizer assim, ele possui a ideia de personalidade jurídica e aí você cobra daquela sociedade em conta de participação para depois, se for o caso, cobrar especificamente dos sócios. Beleza. Eu faço uma observação aqui no slide. Eu estou vendo aqui o slide, aí vou fazer para vocês para que vocês não se confundam na hora que forem ler o slide. A lei, às vezes, ela não ajuda a gente, né, na hora que a gente vai interpretar. Que ela fala de um jeito que termina confundindo. E é isso que acontece aqui. Às vezes, eu acabei de dizer que a responsabilidade do sócio é sempre subsidiária. Aí, de repente, a lei pega e fala: a responsabilidade dos sócios ela é solidária. Aí você endói do cabeção. Aí você, meu irmão, e aí? É subsidiária ou solidária? Porque não pode ser as duas coisas. Aí a interpretação é a seguinte, que na lei pode não ficar tão clara. De novo, a responsabilidade do sócio é sempre subsidiária. Agora, existem situações em que, uma vez é cobrado da sociedade, você vai nos sócios. E quando for para os sócios, a responsabilidade deles é solidária. Ou seja, você cobra primeiro da sociedade e depois vai para os sócios. Assim, a responsabilidade continua sendo subsidiária. Agora, uma vez que você chega nos sócios, a responsabilidade entre eles é solidária. É isso que ele diz e é isso que, como é que chama? Que está lá na lei. No caso, tem que dividir a responsabilidade, né? No direito civil, isso no direito civil você mais ou menos estuda isso, né? A parte de responsabilidade solidária, né? Isso você já sabe, por isso que eu não estou nem revisando. Responsabilidade solidária, aí vocês já sabem o que é. Aí eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas aí você poder cobrar tudo de um sócio ou tudo de alguns sócios, e o sócio tem que pagar. Uhum. Beleza. Agora vamos ver aqui a classificação das sociedades, que é justamente aí onde eu vou falar sobre essa hipótese de chegar nos sócios para cobrar e tal. Existem algumas classificações, né, que a gente vai ver aqui agora, que terminam ajudando a gente a entender como a sociedade funciona e até mesmo para que a gente saiba quais as regras que vão ser aplicadas para aquele tipo de sociedade e tal. A primeira classificação que a gente vai ver é com relação à responsabilidade dos sócios. Então, a gente tem 3 tipos de sociedade. Atenção agora. Eu não estou falando daquele tipo de sociedade que eu falei lá atrás, que é sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em nome coletivo e etc. Eu estou falando agora de uma classificação, que a classificação com relação à responsabilidade dos sócios, ela é limitada, ilimitada e mista. Ou seja, a sociedade ela pode ser classificada com relação à responsabilidade dos sócios, como sociedade limitada, sociedade ilimitada ou sociedade mista. A sociedade, vamos começar com a sociedade ilimitada. A sociedade de responsabilidade ilimitada indica que o sócio ele vai arcar com as despesas da sociedade de forma subsidiária. Mas se a sociedade não tiver, aquela história, se a sociedade não tiver dinheiro para pagar suas dívidas, aí o credor pode sim cobrar dos sócios. Isso porque o sócio vai ter responsabilidade ilimitada. De novo, a sociedade tem um capital social X. O credor foi cobrar.
E aí cobrou tudo da sociedade. A sociedade não tem mais nada, mas o credor ainda tem crédito, ou seja, ainda tem dinheiro para receber. Então, o credor vai cobrar de quem? Dos sócios. Porque o sócio ele tem responsabilidade ilimitada. Exemplo desse tipo de sociedade é a sociedade em nome coletivo. Na sociedade em nome coletivo, todos os sócios têm responsabilidade ilimitada. Tá aí. Vamos para a sociedade limitada agora. Obviamente, vocês já devem estar deduzindo aí o tipo de diferença. Mas através dessa sociedade, os sócios limitam a responsabilidade deles. Limitam como? Eu falei lá atrás que cada sócio tem que contribuir para o capital social. Se você vai entrar numa sociedade ou vai começar uma sociedade, não importa, você vai ter que contribuir para o capital social. Contribuir através da integralização de cotas. Então, para você ter cotas da sociedade, você, né, integraliza lá. Você contribui para o capital social. Uma vez que você integraliza, sei lá, imagina eu quero comprar 200 ações de uma sociedade, dá R$ 200.000. Uma vez que eu paguei os R$ 200.000, pronto, eu limitei minha responsabilidade. Porque minha responsabilidade era até aqueles 200 mil. Uma vez que eu paguei, pronto, acabou minha responsabilidade. Com isso, minha responsabilidade fica limitada. E aí, vamos pensar o seguinte. Imagina todos os sócios já contribuíram com tudo para a sociedade. Ou seja, todo mundo integralizou. E aí a sociedade está devendo X. O credor vai lá e cobra a quantia toda. E a sociedade perde tudo. Tipo assim, era muito dinheiro, ela perde tudo. Mas o credor ainda tem dinheiro para receber. Ele vai poder ir para os sócios para cobrar? A resposta é não. Porque a responsabilidade dos sócios era limitada. Limitada a quê? Ao capital social. Como todo mundo já integralizou, então limitou a responsabilidade. Captaram? Captei. Agora, é porque eu não quero entrar agora no mérito, porque existe uma diferença. Assim, como responsabilidade limitada, né, como sociedade, a gente tem a sociedade limitada, que é a LTDA, e a sociedade anônima, que é a SA. Com relação a essas duas sociedades, tem uma diferença de limitação de responsabilidade. Eu não quero entrar nesse mérito agora, porque eu quero primeiro deixar a noção geral, né, assentar, para depois eu fazer diferença entre a sociedade anônima e a sociedade limitada. Então, aguardem e confiem. Já já eu falo sobre isso. Mas a ideia que eu quero passar é o seguinte: o sócio de responsabilidade limitada, ele limita a responsabilidade dele. E aí, uma vez que a sociedade é cobrada, não vai poder chegar no patrimônio dele. Por último, a gente tem, com relação à responsabilidade do sócio, a sociedade mista. E aí, a gente vê sociedades que têm esses dois tipos de responsabilidade, esses dois tipos de sócio. É o sócio com responsabilidade limitada e o sócio com responsabilidade ilimitada. Eu vou dar como exemplo a sociedade em comandita simples. Eu vou falar de uma forma bem geral, porque vocês vão estudar esse tipo de sociedade, né, especificamente semestre que vem, mas vou adiantar um bocado agora. Com relação à sociedade em comandita simples, a gente tem dois tipos de sócio. Um é o sócio comanditado e o outro é o sócio comanditário. Então, a gente tem o sócio comanditário e o sócio comanditado. Eu faço assim esse esparro todinho porque eu sei que é uma diferença falando assim, no nome pode soar a mesma coisa, mas não, tem a diferença. Mas qual é a diferença realmente entre cada um desses sócios? O sócio comanditário, ele contribui com o dinheiro. E aí ele tem responsabilidade limitada. Limitada à contribuição que ele faz lá. Ele tem direito, obviamente, de receber lucros e tal, também participar das perdas, mas ele contribui lá com o dinheiro e tem responsabilidade limitada.
Já o sócio comanditado, aí é diferente. Esse é o sócio que atua na sociedade. Ele é que é o administrador. E ele, como eu falei, ele atua, né? Ele trabalha aí em nome da sociedade. Então, esse sócio que atua, que é o sócio comanditado, ele tem responsabilidade ilimitada. E tá aí. Na mesma sociedade, a gente tem os dois tipos de responsabilidade. Esse é o exemplo para uma sociedade mista, né? Que Como é o envolve nome aí a desse livro? Como é responsabilidade o dos nome sócios. desse de responsabilidade limitada? É comoditado, é comoditário? Comanditário é o responsabilidade limitada. Limitada. Comanditado é o responsabilidade ilimitada. Certo, certo. Aí, de novo, vocês vão estudar esse tipo de sociedade semestre que vem. Eu só quero dar essa noção dos sócios, essas duas coisas. Mas, aí, semestre que vem vocês estudam a origem, essas coisas todas. Não estressem. Outro tipo de classificação. Aí é com relação à constituição e até a extinção da sociedade. Com relação à constituição da sociedade, a gente tem dois tipos de sociedade. A gente tem a sociedade contratual e a sociedade institucional. Com relação à sociedade contratual, obviamente o documento que vai constituir a sociedade, né, que vai fazer com que ela seja criada e tal, é o contrato social. Por isso que ela é contratual, né? Então, o contrato social é o documento que vai reger a sociedade e que, obviamente, também vai constituir. A gente vai levar lá na junta comercial ou no cartório, dependendo aí se for empresário ou simples, para constituir aí a sociedade. Me Então, diga uma isso aí é a coisa, sociedade. eu não Diga. peguei isso aí. Com relação à constituição da sociedade, tem dois tipos, não é isso? Isso. A sociedade contratual e a sociedade institucional. A contratual é formada através de contrato social. E a institucional é formada através de estatuto. Então, a gente vai, vamos assim, criar a sociedade, né, através do contrato social. E aí vai levar lá no cartório ou na junta comercial. Já a sociedade contratual ou institucional, a gente vai criar através de estatuto. E a gente leva o estatuto, no caso aqui, para a junta comercial. Com Certo. relação à sociedade contratual, a gente tem como exemplos a sociedade em nome coletivo, comandita simples e a sociedade limitada. Então, de novo, só para repetir, a sociedade contratual, né, a gente tem como exemplos a sociedade em nome coletivo, comandita simples e a sociedade limitada. No outro lado, a gente tem como exemplo de sociedade institucional a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. Pronto. Com isso aí, a gente já pode dizer duas coisas. Que a sociedade institucional ela vai ser sempre empresária. Por quê? Porque as duas sociedades institucionais são organizadas em ações. E a gente acabou de ver que a sociedade organizada em ações é sempre empresária. Mas aí vem a parte como é que chama, da sociedade contratual. Aí a sociedade contratual ela pode ser simples ou empresária. E é esse uma característica que eu queria que vocês entendessem. A sociedade limitada, por exemplo, que é a sociedade que existe mais, aí eu vou pegar ela como exemplo, ela não é obrigatoriamente empresária. Ou seja, quando você vê LTDA nas sociedades por aí, essa sociedade não é obrigatoriamente empresária. Friso de novo, ela pode sim ser simples. Por quê? Porque o que importa não é o tipo de sociedade, é como você explora a atividade. De novo, trazendo o conceito de empresário, aquele que a gente viu logo quando começou a aula. Então, eu posso ter uma sociedade limitada, mas que explora atividade simples. E aí, pronto, a sociedade vai ser simples. É aquela velha história da sociedade de médico,
a sociedade de engenheiro, a sociedade de professor. Todas essas são atividades, vamos dizer assim, não empresariais, atividades simples. E a sociedade desse tipo vamos dizer, assim, de pessoas, né, médicos, engenheiros, professores, continua sendo uma sociedade simples, mesmo sendo uma sociedade limitada em nome coletivo ou sociedade por ação, ou em comandita simples. Então, essas sociedades, de novo, não precisam ser obrigatoriamente empresários, podem ser simples. Por isso, agora abrindo um parênteses aqui, por isso que a sociedade limitada termina sendo a sociedade de maior representação no mercado e na sociedade. Porque você limita a sua participação na sociedade, né, com relação ao seu patrimônio e tudo mais. E você também pode usar ela para sociedade simples e sociedade empresária. Então, pronto, na menor maioria das vezes, as pessoas optam pela sociedade limitada. Seja médico, engenheiro, psicólogo, dentista, tudinho. Entendeu? Beleza. Agora, existe um outro critério para a gente trabalhar a classificação das sociedades. A gente viu já a classificação com relação à responsabilidade dos sócios, que é limitada, ilimitada e mista. A gente viu agora, acabou de ver, a sociedade contratual e institucional, que envolve aí a constituição da sociedade e até mesmo a extinção dela. E agora a gente vai ver um terceiro tipo de classificação, que envolve aí a possibilidade de um terceiro ingressar na sociedade, até mesmo na saída do sócio. Mas é aí, de novo, a possibilidade de um terceiro entrar na sociedade. E aí a gente tem dois tipos de sociedade. Vou começar falando e depois eu menciono os dois tipos de sociedade. Imagina vocês aí da turma de vocês, né? No caso aqui é 4M. Então vocês se conhecem tudo, vocês fazem uma sociedade. Sendo que como vocês são um grupo pequeno e vocês todos se conhecem aí da Nova Roma e, como eu falei, dividem as disciplinas e tudo, mas vocês têm uma intimidade entre vocês. E vocês querem permanecer com essa intimidade. Ou seja, vocês querem permanecer com essas características que vocês obtiveram onde? Na Nova Roma, por exemplo. Então, vocês só vão querer um novo sócio que seja, no mínimo, da Nova Roma e ainda mais do curso de Direito. Entendeu? O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que existem características dos sócios que vocês querem permanecer, que vocês querem preservar. Ou seja, nesse caso aqui, nessa sociedade que eu estou inventando, vocês querem sempre que o sócio ele seja da Nova Roma e aluno de Direito. Então, já que aí as características pessoais do sócio elas são importantes, essa sociedade ela vai ser uma sociedade de pessoa. Então, a sociedade de pessoa é aquela em que as características dos sócios elas passam a ser importantes, as características pessoais do sócio. E aí, o que acontece? Acontece que, para um terceiro ingressar na sociedade, vocês todos, no caso os sócios, têm que autorizar. Então, para um terceiro ingressar numa sociedade de pessoa, os sócios têm que autorizar. E assim acontece aquele controle, né, como eu falei, das características. Ou seja, só vai entrar quem é aluno de Direito da Nova Roma. Isso porque, para um terceiro entrar na sociedade, os sócios têm que autorizar esse ingresso. Isso é o oposto do que acontece na sociedade de capital, que aí eu já estou adiantando o nome. Na sociedade de capital, as características particulares do sócio não importam. Só basta você comprar as ações ou as cotas da sociedade. Então, pouco importa se ele estuda Nova Roma, se ele estuda Direito, se ele é formado, pouco importa.
porque só basta ele comprar as cotas. Tá aí. E aí ele se torna sócio da sociedade. O grande exemplo da sociedade de capital é a sociedade anônima, por exemplo. É só lembrar daqueles filmes que a gente vê, né, por aí, que o pessoal na bolsa de valores gritando e vendendo e comprando ações, não sei o quê. Tá na cara que ali não tem ninguém fazendo reunião com o sócio, os sócios não estão autorizando ou negando, não. Tá todo mundo comprando feito doido. Pronto. Isso indica o quê? Que a sociedade anônima, ela é uma sociedade de capital. E essa é uma característica da sociedade anônima. Ela é uma sociedade de capital. Ou seja, para um terceiro ingressar na sociedade, não precisa de autorização dos sócios. Com relação à sociedade de pessoa, não. Acabei de dizer que precisa de autorização. Mas e quando é que a gente sabe que é uma sociedade de capital ou de pessoa? Eu acabei de dizer que a sociedade anônima é de capital. Ou seja, se a sociedade é de ações, ela é negociada através de ações, então ela é de capital. Pronto. Isso aí já é vamos dizer assim, uma característica. Agora, para a sociedade de pessoa, aí tem uma complicação. Complicação não, tem um outro fato a ser levado em consideração. As outras sociedades são as sociedades contratuais. Essas podem ser ou de capital ou de pessoa. Então, onde é que eu vou ver se ela é de capital ou de pessoa? No contrato social. Então, para saber se uma sociedade contratual ela é uma sociedade de capital ou sociedade de pessoa, tem que ver o contrato social. A lei permite que você opte por denominar, né, por caracterizar a sua sociedade como sendo de pessoa ou de capital. E aí você vai ter que deixar isso expresso no contrato social. Falando de uma forma bem geral, mas tipo assim, para que vocês tenham em mente só essa ideia, é o seguinte: se você não mencionar no contrato social que sua sociedade é de capital ou de pessoa, a lei vai tentar proteger os sócios. E uma forma de proteger os sócios em caso não tenha presente no contrato social, a lei vai considerar a sociedade como sendo de pessoa. Isso é uma característica bem geral que eu estou falando. Obviamente que tem as particularidades de cada tipo de sociedade, mas para começo, para início de entendimento, né, de estudo, é bom vocês já terem isso em mente. Tá aí. Sociedade de pessoa, sociedade de capital. Importantíssimo. Já falei. Então, fiquem de olho no contrato social. Com isso aí, eu já estou introduzindo essa ideia de contrato social reger a matéria da sociedade. Ou seja, quem vai reger a interação entre os sócios e vamos dizer assim, as ações que acontecem entre os sócios é o contrato social. E também o estatuto, obviamente, no estatuto a gente vai ver depois, mas o contrato social é que vai reger essa matéria aí interna entre os sócios e, obviamente, as características da sociedade. Já falei. Pronto. Essas classificações que a gente acabou de ver servem para que vocês aí já consigam ver aí algumas características das sociedades de uma forma geral. E, obviamente, a gente está tratando aqui de sociedades regulares. Quando eu digo sociedades regulares, são sociedades que estão registradas na junta comercial. No caso aqui da sociedade empresária. Ou registradas no cartório de registro de pessoa jurídica, se for caso de sociedade simples. E aí, como é que chama? A gente está aí regular se a gente tiver registrado, seja no cartório, seja na junta. No entanto, é possível sim a sociedade ser irregular. Eu trouxe essa noção com vocês
lá atrás, quando a gente viu o empresário, né? Quando o empresário é irregular, desculpa, ele também é possível. Ele continua sendo empresário, mas ele não vai ser regular, porque ele não vai ter lá, ele não vai estar registrado lá na junta comercial, no tocante ao empresário. Para a sociedade empresária é a mesma coisa. Ou seja, a sociedade empresária ela pode ser regular ou irregular. A sociedade regular é aquela que está registrada na junta comercial, mas a sociedade que não está registrada na junta comercial, a lei chama de sociedade em comum. Que eu vou falar em comum, aí podem falar que é incomum com IN. Não. É sociedade em comum. Entendeu? Falando assim pode gerar aquela cacofonia no ouvido da gente. Mas já a lei ela fala que a sociedade em comum é a sociedade que não está registrada na junta ou no cartório, né? Dependendo aí se é sociedade simples ou empresária. E aí vamos ver só algumas diferenças gerais aí sobre esse tipo de sociedade. Diferenças e características. De cara, eu digo o seguinte: a sociedade em comum, ela, já que não está registrada na junta, não, juntou no cartório, eu vou falar junta, mas entendo que se fosse simples é no cartório. Então, ela não vai ter a criação da personalidade jurídica. E aí, os sócios vão responder de forma ilimitada. Independentemente do tipo de sociedade que você queria fazer, se você não registra ela, a responsabilidade dos sócios vai ser ilimitada. Mas daí eu friso outro detalhe. A sociedade em comum não tem personalidade jurídica. Acabei de dizer, porque não foi registrada, então não existiu personalidade jurídica. Mas os sócios respondem ainda assim subsidiariamente. Ou seja, mesmo a sociedade sendo em comum, você vai ter que cobrar primeiro da sociedade para depois cobrar dos sócios. E aí os sócios vão responder de forma ilimitada. Tá aí. Mas agora eu vou abrir um parênteses, não parênteses na verdade, eu vou aprofundar um pouquinho essa noção. Porque existe um detalhe que é o que eu vou falar agora, que eu vejo sendo cobrado muito nas provas, então fiquem alertas a isso. É o seguinte, imagina que a gente, todos nós da turma, inclusive comigo, a gente faz uma sociedade, mas a gente não registra. Então a sociedade é incomum. E aí todos nós vamos responder de forma ilimitada. De novo, subsidiariamente, porque primeiro vai cobrar primeiro da sociedade, mas depois vai cobrar da gente, porque a gente responde de forma ilimitada. Mas agora tem um porém. Imagina que vocês me colocaram como administrador, ou seja, sou eu que estou lá todo dia no balcão, na frente da sociedade, isso aqui. Eu sou sócio, mas eu também estou lá. Aí imagina eu celebro um contrato, eu faço lá um contrato eu celebro um contrato de fornecimento, o cara vai fornecer para a gente, sei lá, material. E aí a gente não paga esse contrato. Beleza. Aí agora o cara quer cobrar da gente o valor que está sendo devido. A gente não paga, então ele entra com ação na justiça. Segundo o raciocínio que a gente já vem trabalhando hoje, ele vai entrar na justiça contra a sociedade. Beleza. Só que já que a sociedade da gente é em comum, tem um porém. A lei diz que o sócio que atua como administrador, que no caso fui eu, na sociedade em comum, ele tem responsabilidade direta. Ou seja, eu vou ter que responder diretamente. Já que eu realizei o ato, não precisa ir primeiro na sociedade para depois ir em mim, no caso, nos sócios. Não. Já que eu realizei o ato, o credor pode cobrar diretamente de mim. Isso vale para todos os sócios. Imagina, eu estava fora, eu estava almoçando, e aí um de vocês foi lá e assinou o contrato. Pronto, vai ser esse sócio que vai responder de forma direta e ilimitada com relação àquele ato. Então,
Aí falando de uma forma mais técnica, que é assim que está na lei, né? Vocês vão encontrar nas questões e tudo mais. É que o sócio que atua em nome da sociedade, na sociedade em comum, ele perde o benefício de ordem. Eu acredito que eu já falei com vocês o que seria o benefício de ordem. É aquela história que, através do benefício de ordem, você primeiro tem que cobrar de um para depois cobrar do outro. De forma geral, os sócios têm responsabilidade subsidiária, ou seja, eles têm benefício de ordem, porque primeiro tem que cobrar da sociedade para depois cobrar dos sócios. Mas na sociedade em comum, o sócio que atua, né, que realiza o ato ou realiza o ato de administrador, enfim, ele perde esse benefício de ordem, porque pode cobrar dele diretamente. Tá aí. Fiquem alertas a essa observação que eu acabei de fazer com relação à sociedade em comum, porque isso eu já vi caindo demais em prova e pode cair por aí. É uma coisa que eles gostam de perguntar quando a sociedade é em comum. Lá, eu mencionei aqui algumas consequências da sociedade em comum. Acabei de falar uma, que é o sócio que atua, né, como administrador, ele perde o benefício de ordem. Outras consequências é que a sociedade em comum, ela não pode pedir a sua autofalência nem sua recuperação judicial. Isso eu também mencionei lá atrás, quando a gente viu o empresário irregular, e aqui se aplica para a sociedade em comum, que é a irregular, né? No caso aqui, a sociedade irregular, ela não pode pedir autofalência nem recuperação judicial, porque a lei exige que a sociedade esteja regular. Simples assim. Agora, uma outra consequência braba é que os livros empresariais da sociedade em comum, eles perdem a eficácia probatória. Isso eu também martelei com vocês lá atrás, quando a gente viu livros empresariais. Eu disse que o livro empresarial ele tem eficácia probatória e ele serve como prova. Obviamente, você pode apresentar os livros, mesmo que eles estejam irregulares. Irregulares no sentido de que não estejam registrados. Mas vai perder aquele teor probatório que a lei garante. Entendeu? E você vai ser somente um fator que pode ajudar o convencimento do juiz. Mas a força probatória que o livro empresarial regular tem, vai perder. E aí tem um outro porém. É possível que um terceiro, um credor, por exemplo, peça a falência da empresa, mesmo que a empresa seja irregular. Ou seja, se a sociedade é em comum, ela não pode pedir sua própria falência, mas um terceiro pode pedir a falência dela. E aí o juiz pode conceder. Na hora que o juiz concede a falência de uma sociedade em comum, os sócios vão estar cometendo crime falimentar. Por quê? Porque os livros empresariais não registrados, ou seja, irregulares, é considerado um crime falimentar. Crime falimentar são crimes previstos na lei de falência. Então, isso aí já é outra consequência automática aí na sociedade em comum em caso de falência. Falei. Pronto, tá aí. A gente viu hoje aspectos gerais sobre pessoa jurídica privado, direito público, e aspectos gerais, como eu falei, a titularidade negocial, processual e autonomia patrimonial. A gente explorou a classificação das sociedades, classificação com relação à responsabilidade do sócio, com relação à Constituição, e agora, como é que chama? Com relação a ingresso de terceiro na sociedade. E por último, a gente agora explorou um bocado a sociedade irregular, ou seja, aquela sociedade que não está registrada, que a lei chama de sociedade em comum. Isso aí a gente tem essa noção geral de sociedade. Mas só para terminar a aula de hoje, isso aí também falar de uma forma bem objetiva,
a gente tem hipóteses em que, apesar do sócio ele responder de forma subsidiária, é possível sim que ele seja determinado a responder de forma direta. Isso acontece no caso da desconsideração da pessoa jurídica. Acho que vocês já... Não sei se vocês já viram isso em processo civil, porque isso tem uma matéria em processo civil que trata da desconsideração da pessoa jurídica, mas talvez você já tenha essa noção, né, do que seria. O nome já está entregando o que acontece. Imagine a sociedade aqui. Eu tenho a sociedade aqui, né, está toda fechada, e os sócios estão aqui na frente. Existe essa separação entre sociedade e sócios, porque, como eu falei, os dois não se confundem. Sociedade é uma coisa, sócios é outra. Então está aqui a sociedade fechada. Na hora que acontece a desconsideração da pessoa jurídica, pronto, abre, e aí os sócios são incorporados na responsabilidade. E aí essa desconsideração da pessoa jurídica só pode ser determinada por juiz, ou seja, só em processo judicial. Não é uma coisa automática. Ah, não, fez isso, desconsidera. Não. Tem que o juiz determinar a desconsideração da pessoa jurídica. E a desconsideração da pessoa jurídica vai envolver o ato que ensejou a sua desconsideração. Ela não vai ser, a pessoa jurídica não vai ser desconsiderada para todo mundo. Não, vai ser só para aquele ato que deu problema, né, que aí ocasionou essa desconsideração. E ainda digo mais. Já falei que o juiz ele é quem vai determinar e é só para aquele ato. Uma vez resolvido aquele ato, aí volta a ter personalidade jurídica e tal. Só que, como a gente está em direito empresarial, né, no direito empresarial, para que haja desconsideração da pessoa jurídica, é preciso que o ato tenha sido realizado com fraude. Então, não adianta só, por exemplo, a sociedade não ter dinheiro para pagar. Sei lá, sou credor de uma sociedade, ela está me devendo 500 mil, mas a sociedade só tem 200 mil. Então vou pedir desconsideração da pessoa jurídica. Não posso. Porque se a sociedade não agiu com fraude, então eu não posso pedir a desconsideração. Como eu falei, a simples insolvência da sociedade não enseja a desconsideração da pessoa jurídica. Isso é um aspecto bem relevante para ser levado em consideração. Agora, eu falo isso com relação ao direito empresarial, a dívidas mercantis. Por quê? Existem outros ramos do direito que permitem a desconsideração da pessoa jurídica, mesmo sem haver fraude. Só basta não ter dinheiro para pagar. No caso aí, insolvência. Vocês vão ver isso em direito do consumidor e também em direito do trabalho. No direito do consumidor, isso é expresso na lei. Ou seja, se a empresa não tem dinheiro para pagar, o juiz pode declarar a desconsideração da pessoa jurídica. Tá aí. Direito do trabalho, isso acontece, mas de uma forma mais, como é que posso falar? É um costume. Os juízes eles estão lá sempre permitindo a desconsideração quando a empresa não tem dinheiro para pagar. Então, nesses dois casos, não precisa haver fraude. Como eu falei, só basta a empresa ser insolvente. No tocante ao direito empresarial, que é isso que eu quero que vocês guardem agora, porque essa é a disciplina, é preciso que seja provada a fraude para que haja desconsideração. Então, você tem que provar a fraude e aí o juiz vai determinar a desconsideração da pessoa jurídica. Tá aí, meus caros. Isso aí é o assunto da aula de hoje. Com relação à pessoa jurídica, com relação à sociedade, especificamente sociedade empresária, a gente começou a ver aí a classificação delas e essas características gerais.
Aula que vem, obviamente, tem mais, obviamente também não acabou, mas isso aí já vai dar uma base boa para vocês, para que vocês, quando forem estudar sociedade especificamente, vocês aí arrebentem e possam se concentrar mais um bocado em sociedade anônima, porque sociedade anônima tem uma série de particularidades que precisam de atenção. Enfim, não vou entrar aí nesse mérito, porque aí eu já me empolgo e começo a dar, como eu falei, uma aula dentro de outra aula. As notas, Alguma dúvida? as notas, vai sair O quando? mais rápido possível. Mas o mais rápido possível. Eu não quero demorar, não. Vocês têm benefício da turma não ser muito grande. E aí, eu não quero demorar para corrigir. Certo. Hoje mesmo eu já tô, na verdade, eu já tô debruçado nessas coisas faz tempo, mas não sei, não quero prometer uma data específica, porque se por acaso eu não cumprir, aí vocês não vão ficar reclamando. Mas eu Tá não quero certo. demorar. Eu normalmente não demoro para corrigir essas coisas, não. Tá bom, então. Pronto. Vou postar essa aula, obviamente, e detone aí no restante dos trabalhos. Acredito que falta poucos. E na próxima aula, todo mundo aí. Tá Presença é bom. importante, viu? A dica que eu tô dando. Então vamos lá, cara. Vou desligar aqui a gravação Vou desligar. Um e bom até dia. logo.